Vamos ler de novo João 17, 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Repita comigo, diga plena unidade. Mais uma vez, plena unidade. Isso, agora a última parte, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nesta noite, irmãos, Deus quer falar conosco de um tema, um assunto muito importante, que é sobre a força da unidade. Quando nós olhamos a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos esse tema, praticamente um tema central das Escrituras, a unidade entre as pessoas. E a unidade, irmãos, ela tem uma força muito poderosa, uma força que realmente muda a direção da nossa vida. A primeira força que a unidade gera é a força da conquista. Diga comigo, a força da conquista. Esta força, irmãos, está baseada lá no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 6. Se você lembrar um pouquinho da história da Torre de Babel, os habitantes daquela época, eles decidiram construir uma torre como uma forma de uma sinalização, de uma comunicação visual. E eles não queriam se espalhar muito. Então, como naquela época não tinha celular, não tinha rádio, GPS, essas coisas, eles decidiram construir aquela torre e eles iriam construindo suas casas e habitações até onde eles pudessem enxergar aquela torre. E assim eles iam distanciando. Quando chegasse um ponto que não desse mais para ver a torre, eles iriam então parar as suas construções. Mas isso, irmãos, era algo contrário à palavra de Deus, pois Deus havia dado a eles a ordem de se espalharem sobre a terra, encher a terra. E estar contrário à palavra de Deus é algo que nós chamamos de desobediência. Então Deus veio e trouxe ali a confusão das línguas entre eles. Provavelmente até aquele tempo havia apenas um único idioma. E lá no versículo 6, um versículo muito poderoso, nós usamos ele há muito tempo em nossa igreja. Deus disse o seguinte, foi o próprio Deus que disse: esse grupo de pessoas, eles estão tão unidos, mas tão unidos, eles estão focados, eles têm harmonia, eles têm concordância, uma única forma de pensar, uma única forma de falar. E no finalzinho do versículo 6, presta atenção, diz assim: e tudo o que eles planejarem fazer, eles vão conquistar. Eu vou repetir, Gênesis 11, 6. E tudo o que eles planejarem fazer, eles vão conseguir e vão conquistar. Nós temos um princípio bíblico, irmãos, acerca da unidade. Preste atenção, todo grupo de pessoas unidas, se elas estiverem focadas, tiverem harmonia, estiverem centralizadas, tiverem a mesma forma de linguagem, tiverem o mesmo pensamento, todo o objetivo, toda a meta, todo o propósito, todo o alvo que elas estabelecerem, elas conseguem conquistar. E isso, irmãos, isso é para todas as áreas. Isso seja dentro, às vezes, de um casamento, talvez um casamento sem filhos, somente o esposo e a esposa, se eles estiverem unidos, o que eles colocarem como alvos, eles alcançam. Uma família também, esse princípio também serve para a família. Às vezes, para um local de trabalho, você, irmão, que está aqui, que é empresário, empreendedor, tem o seu negócio próprio, talvez você tenha lá 200 funcionários, ou talvez seja você e mais um e mais dois apenas, mas todo grupo de pessoas que estiverem unidas, todo o alvo estabelecido, ele é alcançado. Também serve para você que lidera uma célula, você que lidera um departamento da igreja, e também, irmãos, no geral, a igreja como um todo. Todo grupo unido alcança o seu objetivo. Diga comigo, a unidade gera a conquista. Essa é a primeira força que a unidade gera, é a conquista. A segunda força que a unidade gera é a força, irmãos, de atrair pessoas a Cristo. Jesus aqui orando pelos seus discípulos e orando por nós. Você sabia que Jesus já orou por você? Amém? No versículo 20, Jesus disse: eu oro por aqueles que um dia ainda vão crer em mim. Ele estava orando por nós, orando pela igreja. E quando Jesus, irmãos, decidiu orar pela igreja, por todas as igrejas que existiriam, veja bem, ele podia orar para que as igrejas fossem cheias de poder, não é verdade? Cheias de unção, milagres, que fossem cheias de prosperidade. Mas o que Jesus orou? Ele orou para que houvesse a
unidade. E conforme nós lemos aqui, ele falou assim: Pai, assim como eu e o Senhor nós somos um, que eles também sejam um, que eles tenham uma unidade entre eles. E o final do versículo 23 diz assim: para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ele está dizendo, quando aquela igreja, aquele grupo forem unidos, os de fora, os não convertidos, serão atraídos a Jesus por causa dessa unidade. A unidade, irmãos, da igreja, a unidade nossa é a maior força de evangelismo que existe. Por quê, irmãos? Preste atenção nisso. Unidade não pode ser falsificada. Unidade não tem como. E eu falo agora o que eu vou dizer agora com tristeza, infelizmente, crescendo na igreja e vendo tantas coisas. Nós vemos hoje na igreja brasileira, na igreja, em todos os lugares do mundo, na verdade, nós vemos que muita coisa na igreja pode ser falsificada. Uma cura pode ser falsificada. Você contrata a pessoa, contrata um ator, ele finge uma cura. Uma grande pregação pode ser falsificada. Quantos pastores, às vezes famosos, outros talvez que não são conhecidos, podem fazer uma pregação linda, sair do púlpito e se encontrar com a amante. É uma triste realidade. Muitas coisas podem ser falsificadas na igreja. Agora, irmãos, unidade não tem como. Porque comunhão não tem como você falsificar. Tem como nós falsificarmos, irmãos? Tem como a gente chegar 10 minutos antes do culto e falar assim: gente, vamos fingir que a gente se ama, tá? Porque tem uns visitantes chegando hoje na igreja. Isso não tem como. Você já viu o casal fingindo que está bem as coisas? Quem já viu o casal fingindo? Né? Eles estão brigando, aí tem aqueles almoços de família, né? Aí eles brigam, vai no carro brigando. Na hora que vai descer, ó, vamos fingir que está tudo bem. E aí eles entram sorrisão, né? Mas quem estuda comportamento humano, quem tem um pouquinho mais de um olhar aprofundado, não é verdade? Você fala: ih, esses dois aí estão fingindo, vieram brigado, vieram o caminho inteiro brigando. A união, irmãos, não tem como ser falsificada. Por isso ela atrai, por isso que a maior prova que alguém está cheio do Espírito Santo, presta atenção nisso, é a alegria e é o prazer de viver em comunhão. E quando Jesus então orou pela comunhão, para que houvesse a unidade entre as pessoas, veja bem, ele não orou simplesmente dizendo: olha, ó Deus, que eles sejam unidos, que eles tenham comunhão entre eles. Não, olha o que Jesus orou no verso 23, ele diz: que eles sejam levados o quê? A plena unidade. E essa palavrinha, irmãos, a palavrinha plena, quando nós usamos, vamos lá para o original no grego, e fica chique, né, quando a gente fala assim no original, no grego, né? Essa palavrinha plena, ela é a palavra teleos, preste atenção nisso. Essa palavra teleos, sendo traduzida, interpretada para o português, ela pode ser traduzida como plena, ou seja, plenitude, o máximo. Ela também pode ser traduzida como a palavra perfeito. Talvez algumas versões você leu na sua Bíblia, está escrito perfeita unidade, mas também ela pode ser usada uma outra palavra, que é a palavra completa. Ou seja, nós podemos olhar e ler esse versículo e no lugar da palavra plena, colocarmos a palavra completa. Então Jesus estava orando dizendo: Deus, eu oro para que eles tenham uma comunhão o quê? Completa. Logo, se existe a comunhão completa, é porque também existe a comunhão incompleta. Num casamento, também pode ter comunhão, mas uma comunhão incompleta. Você que está casado, está aqui hoje, que nota você daria para a comunhão do seu casamento? De 0 a 10. Na sua casa, na sua família, entre pais e filhos, entre os irmãos, qual é a nota que você daria de 0 a 10 para a unidade, a comunhão na sua casa, no seu negócio, na sua equipe de trabalho? Você que tem pessoas que você lidera, e eu encorajo que você não seja somente um dono, não seja um patrão, não seja um chefe, mas seja um líder daquele lugar. Busque aprender, fazer cursos, tenha ferramentas de liderança. Qual é a nota que você daria para a unidade daquela equipe que trabalha com você? Qual é a nota de comunhão e unidade da sua célula? Qual seria essa nota de comunhão da igreja? Jesus disse: eu quero que eles tenham uma comunhão plena, uma comunhão completa e não uma comunhão incompleta. Uma comunhão que até às vezes existe a comunhão, mas está faltando alguns itens naquela comunhão. Quem aqui já comprou carro zero? Não é gostoso comprar carro zero? Você vai comprar em nome do Senhor Jesus, viu? Né? Certa vez perguntaram a uma pessoa assim: qual é o perfume mais gostoso que existe?
E aí pensar que ela fala os perfumes lá de Paris, aquelas coisas, né? Cheirinho de carro zero, né, irmãos? Esse é bom, né? É inconfundível, né? E quando você vai comprar lá um carro zero, você vai na loja, o vendedor começa a apresentar o carro, não é assim? Ele vai apresentando, esse carro aqui, tal. Vamos colocar um valor, ele custa lá 50 mil reais. Mas do lado dele tem um outro carro, que por fora é igualzinho, mas ele custa 70 mil reais. Aí você faz aquela pergunta, né? Qual é a diferença? Já não devia ter feito essa, né? Aí já faz a primeira pergunta que devia ter feito. Qual é a diferença? O que o vendedor fala? Ah, é que esse aqui, ele é o quê? Completo. Viu como vocês sabem? Esse aqui, ele tem todos os itens. E aí ele começa a dizer item por item. Olha, esse aqui não tem câmera de ré, mas esse tem câmera de ré. Esse aqui não tem airbag, mas esse aqui tem airbag, porque esse ele é completo. Já viu o carro, irmãos, que o banco esquenta? Já viu isso? Né? Você está com um friozinho no bumbumzinho assim, né? Está meio geladinho, você liga o negócio, dá uma esquentadinha assim, né? O negócio é chique, é gostoso, né? Por quê? Porque ele é completo. E aí você faz a segunda pergunta, que também você não deveria fazer, né? Quanto que aumenta a parcela, né? Aí na hora que você faz essa pergunta, você já caiu. Estou brincando, irmãos, tem que fazer mesmo, viu? Tem irmãos que vendem carro aí e que vendam bastante em nome de Jesus. Mas voltando ao nosso tema, nós olhamos lá no livro de Atos, queria que você abrisse comigo lá no livro de Atos, capítulo 2. E assim como o vendedor, ele apresenta uma lista dos itens que tem naquele carro que é completo, nós também temos uma lista para nós. E essa lista está lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. O autor do livro de Atos, ele fez questão de descrever aquela primeira igreja que surgiu lá em Jerusalém, liderada pelos discípulos de Jesus. E nós vemos aqui uma lista de todos os itens que deve haver na comunhão completa. E nós vamos fazer um pouquinho de ensino bíblico, de estudo bíblico nesta noite. Amém? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Amém? Então vamos acompanhar aqui, versículo 42. Primeiro item que tem que haver numa comunhão completa. Verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles não se dedicavam ao ensino de qualquer pessoa, mas dos apóstolos. Quando Jesus, irmãos, veio para fundar a igreja, ele fez questão de discipular alguns homens. Esses homens se tornaram os líderes da igreja, e entre eles Pedro foi o que mais se destacou no início. Eles se dedicavam ao ensino daqueles apóstolos, ou seja, eles seguiam aquela liderança. Irmãos, não existe comunhão completa se não houver o quê? Liderança, se não houver um líder. Isso é tão profundo, irmãos, que num casamento, que são apenas duas pessoas, Deus estabeleceu, olha, desses dois, o homem, ele é o líder. Ele deve ser o sacerdote da sua casa. Mas não se engane, esse modo de liderança, esse modelo de liderança, é a liderança servo. Não é o homem ser tirano e o dono da família, aquela coisa, não, a coxa do frango tem que ser para o pai, porque ele é o dono da casa. Não, não é isso. O líder, irmãos, o homem, o líder, ele é o servo da sua família. Ele sacrifica a sua vida pela sua casa. Não existe comunhão se não houver liderança. Todo lugar, todo grupo de pessoas, por menor que seja, tem que sempre haver que um líder guiando, e aquele povo seguia a liderança daqueles apóstolos. E nós temos, irmãos, que seguir, e Deus colocou sobre a igreja pastores e líderes para guiar a igreja, porque sem liderança não tem comunhão que completa. Agora, quando a gente fala sobre liderança, quando a gente fala sobre honrar o líder, honrar o pastor, infelizmente, irmãos, nós temos visto muitos extremos hoje dentro da igreja brasileira. Os irmãos sabem que eu evito o máximo de falar de outras igrejas, o que está acontecendo, mas às vezes, irmãos, a gente escuta tanta coisa que a gente não aguenta. Um dos extremos que a gente vê hoje, na área de liderança, de honrar o líder, nós vemos pessoas que estão passando dos limites, passar do limite de honrar, para entrar num limite, para entrar num campo de idolatria. Idolatra aquele líder, idolatra aquela pessoa, e corre lá pegar o suorzinho dela assim, para curar. Hoje, irmãos, infelizmente, em alguns lugares,
Sabia que tem igrejas que estão estipulando e incentivando as pessoas a darem 2 dízimos por mês? Um dízimo é para a igreja e outro dízimo é para o pastor. Isso está errado. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, Deus disse: pastores, zelai pelas almas, cuidai delas, paciente as ovelhas, mas não como dono delas. E muitos têm entrado no campo da idolatria, e eles têm feito, e muitos líderes, por causa que a liderança e a autoridade é algo bíblico, amém, igreja? Mas muitos têm entrado no caminho do abuso dessa autoridade. Tantas outras coisas que eu podia falar aqui, que nós temos visto absurdos. Esses dias eu vi um lugar que para a família tirar férias, tem que comunicar e pedir autorização para o pastor. Casais para ter a intimidade entre eles, tem que avisar o líder se pode ter isso, irmãos. Isso é um absurdo, presta atenção, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Por outro lado, muitos, por causa dessas decepções, também vão para outros extremos. Enquanto uns idolatram e abusam daquela autoridade, outros também têm ido para um outro extremo, irmãos, que é a desonra total. E falam mal de líder, todo pastor é ladrão, todo pastor está roubando, todo pastor está manipulando as pessoas, e criticam, e fofocam, e falam mal. Nós temos que ter, irmãos, a visão correta e equilibrada, amém, igreja? Nós temos que seguir a liderança e nós temos que honrar. E eu quero nessa noite reafirmar a minha gratidão pela nossa igreja. Você lembra qual é a primeira força da unidade? Unidade gera o quê? Conquista. Diga comigo, unidade gera conquista. E eu creio, irmãos, um dos motivos que Deus tem abençoado grandemente a nossa igreja, e nós temos visto o Senhor derramando conquistas e bênçãos e milagres em nosso meio, é porque é uma igreja que aprendeu a honrar. Eu quero agradecer cada atitude, cada carinho de honra que vocês têm nos dado. Nós procuramos ensinar desde os mais novos que vão se batizando, até às vezes crianças que vão crescendo na igreja, porque a honra, irmãos, é algo bíblico. A honra é algo que agrada o coração de Deus. Naquela igreja primitiva, eles se dedicavam à liderança dos apóstolos. Vamos ver um segundo item que tem aqui. Versículo 42 diz que eles também se dedicavam ao ensino, mas também se dedicavam à comunhão. Comunhão, irmãos, é um esforço. A comunhão na sua família, na sua casa, no seu lugar de trabalho, ela não vai chegar da noite para o dia, ela não vai aparecer na sua frente. Todos nós temos que se dedicar, todos nós temos que nos esforçar para que haja união em nosso meio, a união aonde estamos inseridos. Todo mundo tem que abrir mão um pouquinho, todo mundo tem que ter mais paciência, todo mundo tem que ajudar um pouco mais o outro. No versículo 42, ainda acompanhe comigo, diz que eles também se dedicavam ao partir do pão. E isso aqui faz uma alusão, irmãos, à Santa Ceia. A ceia que nós temos, irmãos, todos os meses. A ceia não é somente um domingo para fazer uma coisa diferente no culto. Quando nós participamos da ceia, nós estamos renovando o nosso compromisso com Deus, mas também nosso compromisso de sermos irmãos em Cristo e ajudarmos mutuamente um ao outro, amém, igreja? Nós precisamos esforçar, encorajar mais as pessoas. Vamos encorajar mais os outros, vamos animar mais os outros, vamos estimular, vamos renovar as forças das pessoas que estão ao nosso redor, amém, igreja? Deus tem me incomodado, tem falado muito nos últimos cultos, irmãos, a respeito de nós elogiarmos mais as pessoas. Esses dias eu pregava num evento, acho que tinha mais de 1000 pessoas naquele evento, e eu estava falando sobre isso. Eu parei a pregação assim, falei assim: todo mundo procura uma pessoa que você conhece. E cada um procurou, eu falei assim, de duplas agora, todo mundo procura um. E eu falei assim: eu quero que você comece a falar agora um elogio para essa pessoa. Irmãos, e foi um mover de Deus, e pessoas começaram a chorar. Nós vivemos num mundo, irmãos, que cobra demais, que exige demais, que critica, é sempre um peso, é sempre uma opressão. Irmãos, tem pessoas talvez em nosso meio que às vezes passam semanas sem receber um único elogio. Pais que estão aqui, não deixem de olhar nos olhos dos seus filhos e elogiar eles. Às vezes nós cobramos demais. Você sabia que todo pai tem a tendência de achar que o filho é preguiçoso? Todo pai acha que o seu filho é preguiçoso, porque o filho, é a tendência da vida, o filho ter uma vida melhor que a do pai, não é verdade? Eu tive uma vida melhor que o meu pai, que a minha mãe.
E os meus filhos têm uma vida melhor ainda do que eu tive. E é comum a gente achar que o filho é preguiçoso. Vamos elogiar as pessoas, irmãos. Vamos olhar nos olhos dela. Vamos reconhecer suas qualidades, suas virtudes. Ontem nós tivemos um encontro com Deus. E nós fizemos isso no momento ali com os homens. E 3 irmãos estavam assim perto. E eu abracei eles e comecei a elogiá-los. Falei, eu admiro muito isso em você, eu admiro isso na sua vida. E eles começaram a chorar, começaram a tremer, espantados, pensando, e eu pude perceber isso neles. Pastor, o senhor percebe que eu faço isso? O senhor percebe que eu tenho realizado essas coisas? Sim, eu estou vendo, e por isso que eu estou te elogiando. Irmãos, vamos ter palavras que edificam as pessoas. Vamos elogiar, vamos reconhecer o valor delas. Faça isso ainda hoje, antes de você dormir, chegar na igreja, chegar em casa, ligar o Fantástico. Deixa o Fantástico para outro dia. Pega o seu celular, pega o seu WhatsApp, mande uma mensaginha para alguém e diga, olha, eu admiro muito isso na sua vida. Acho que, aliás, vamos fazer, sabe o que? É agora, porque depois às vezes acaba esquecendo. Pela primeira vez na vida você está liberado a pegar o celular agora. Está sem o celular? Vamos lá, 5 segundos, vamos lá, pega rapidinho aí. Você estava doido para pegar ele, não olha com essa cara não, né? Pega ele rapidinho aí. E nada de controlar o horário da pregação, viu? Onde até o horário, pastor, não, deixa eu com o meu horário aqui, né? E se você tiver aí com uns segundinhos, procure uma pessoa aí, mande uma mensaginha para ela. Uma mensaginha, diga, olha, eu amo você, eu admiro isso na sua vida. A pessoa vai cair, o que está acontecendo no meio do culto lá, né? Mande uma mensagem para alguém, elogie. No versículo 42, vai ouvindo aí, sem distrair muito, viu? Daqui a pouco já acaba o prazo. Versículo 42 diz também que eles se dedicavam às orações. Irmãos, é muito bom a gente orar na presença de Deus, ter o tempo a sós com Deus sozinho, amém, irmãos? Mas nada substitui quando nós oramos juntos. Mateus 18, verso 18 diz assim, aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Irmãos, é bom a gente orar sozinho na presença de Deus, mas quando nós oramos um com os outros, o poder de Deus se manifesta. Mas eu tenho uma ligação assim com Deus. O versículo diz, o que vocês ligarem na terra. Quando nós oramos juntos um com o outro, mas o poder de Deus se manifesta. 2 quartas-feiras por mês nós temos culto de oração. Esteja aqui, porque quando nós oramos juntos um com os outros, o poder de Deus é liberado de uma forma ainda maior. Casais devem orar juntos, famílias devem orar juntos. Na célula nós oramos todos juntos, porque quando nós oramos juntos, irmãos, o poder, ele é maior. Pronto, o prazo acabou. Parece que eu tinha esquecido, né? Guarde o celular de novo, chega. Você demorou muito. Vamos lá, versículo 43, diz assim, e todos estavam cheios do temor. Diga bem forte comigo, todos estavam cheios do temor. Temor a Deus, irmãos, não é medo de Deus. Temor a Deus é se afastar do pecado. Não porque quer deixar, não porque não quer perder uma bênção, um milagre, mas se afastar do pecado, porque quer agradar o Deus que serve. Você ama o seu Deus? Por exemplo, irmãos, às vezes no casamento acontece isso. Às vezes nós podemos deixar de fazer algo para o cônjuge, não pensando no cônjuge, mas pensando em nós, né? Por exemplo, a pastora Thalita, ela não suporta quando eu largo a toalha molhada em cima da cama. E continue orando por mim, mas esses dias eu tive uma recaída. Eu larguei lá de novo. Tá difícil, mas eu vou vencer, viu, amorzinho? Eu vou vencer, tá difícil, mas eu vou vencer, viu? Né? Agora veja bem, imagina eu tenho a seguinte atitude: não vou pôr a toalha molhada em cima da cama, senão ela vai ficar chateada e eu vou ficar sem janta. Eu estou pensando nela ou estou pensando em mim? Em mim. Agora, eu não vou pôr a toalha molhada em cima da cama, porque isso vai entristecer ela. Eu estou pensando nela. Isso é temor a Deus. Olha, eu não vou cometer esse pecado, porque se eu pecar, Deus não vai me abençoar. Se eu pecar, eu vou bater o carro. Se eu pecar, eu vou perder meu emprego essa semana. Deus vai ficar bravo comigo. Não, o temor a Deus é diferente. Eu não vou pecar, porque eu amo o meu Deus. E eu quero agradar. Olha o que diz agora o final do verso 43. Todo mundo junto, acompanha aí. Olha o que diz agora.
O autor Lucas está escrevendo Atos, e ele fala de alguns itens da comunhão, e no final do versículo 43 ele muda um pouquinho, agora ele apresenta um resultado dessa comunhão. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Qual é a primeira força da unidade? A conquista. Então ele está escrevendo, olha, aquela igreja estava unida, tinha esses itens, eles se dedicavam, eles oravam, eles tinham comunhão. Como consequência disso, muitos sinais e maravilhas eram feitos. Quando nós caminhamos, irmãos, na unidade, o Senhor começa a liberar a sua bênção, e eu creio que nesta noite Ele vai liberar, porque nós estamos falando de comunhão e de unidade. O Senhor vai liberar a vitória, o milagre, portas irão se abrir, conquistas, objetivos serão alcançados, metas serão superadas, porque aonde há unidade, a conquista se manifesta. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda mais forte, glorificando a Ele. Diga bem forte: a nossa unidade vai liberar a conquista sobre a minha vida, sobre a minha família. E faz assim agora, e sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Verso 44, outro item da unidade completa: os que criam mantinham-se o quê? Unidos. Eles se livravam das ofensas e mágoas que existem aonde tem pessoas. Aonde tem pessoas, irmãos, nós falhamos umas com as outras e magoamos, mas nós temos que liberar desta ofensa. Nós temos que liberar o perdão e temos que se encher de paciência. Mas a paciência bíblica, irmãos, não é a paciência do mundo. A paciência do mundo é: Deus me ajuda a aguentar essa pessoa. Crente não ora assim não, viu? A paciência bíblica é se colocar no lugar da pessoa. Quem aqui está precisando de paciência? Vocês estão muito santos, viu? Só isso, ó. Faz assim com as suas duas mãos. Imagine agora de uma ou duas pessoas que você está precisando ter paciência. Alguns queriam ter 3, 4 mãos agora, né? Seus espertinhos, né? Mas eu queria que você fizesse um exercício. Feche um pouquinho os teus olhos sem dormir. E pense agora, como que é a vida dessa pessoa que você está sem paciência com ela? Tente se colocar no lugar dela agora. Tente imaginar como que é a vida dela. Se talvez é alguém que não mora com você, como que será que é a vida lá na casa daquela pessoa? Tente imaginar as angústias, as decepções, talvez as dificuldades que ela passa na vida. Se coloque no lugar dessa pessoa. Tente imaginar o que ela passa. Você que é pai e mãe que está aqui, já parou para pensar o que o seu filho passa, você com o pai dele? Já parou para pensar, você filho, como é difícil para o seu pai, para a sua mãe? Você que é casado, não fuja. Já parou para pensar o que é ser casado com você? O que a outra pessoa tem que suportar porque ela é casada com você? E quando a gente faz isso, irmãos, o nosso coração vai se enchendo de paciência. Pode abrir os teus olhos neste momento. Já encheu um pouquinho mais de paciência? Toda vez que você estiver cheio, falta de paciência, faça essa atividade, essa dinâmica, e o seu coração vai se encher muito de paciência. Ainda no versículo 44 diz: eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Para haver unidade, irmãos, tem que haver concordância. Nós temos que entender que procedimentos são necessários, processos. Às vezes a gente não gosta de seguir regras e procedimentos, mas não existe, irmãos, unidade se nós não seguirmos um mínimo de procedimento. Na sua casa, na sua família, estabeleça procedimentos, estabeleça processos, formas de agir, uma hora para acordar, hora para dormir, forma de se comportar à mesa. Estipule o que é aceitável, o que não é aceitável naquela casa. Versículo 45, preste muita atenção nesse versículo, diz: e vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O nível de comunhão daquele grupo era tão alto, irmãos, que chegou ao ponto que as pessoas vendiam seus bens para repartir com os que não tinham nada. O carro completo custa mais. O carro completo, o preço é mais alto. Unidade completa custa mais também. Não existe, irmãos, unidade completa sem sacrifício. Sem o sacrifício, nenhum grupo consegue chegar à plena unidade. E nós precisamos sacrificar. Eu queria também nessa noite fazer um agradecimento.
todos aqueles que têm se sacrificado, você voluntário que se dedica, que usa o seu tempo. Nós tivemos um louvor maravilhoso, não foi maravilhoso o louvor, irmãos? Mas eles não puderam chegar aqui no culto 5 minutos antes. Um outro dia nessa semana eles tiveram que usar o tempo deles para ensaiar, treinar e praticar. Quantos aqui vieram para a igreja precisando de uma palavra hoje? O diácono lá no estacionamento também precisou, mas ele se sacrificou. Ele não está recebendo a palavra, ele não está aqui participando do louvor, ele sacrificou. Aqueles que estão servindo no ministério infantil estão sacrificando. Vamos sempre elogiar, vamos sempre cuidar. Se talvez por algum motivo tiver que trazer o seu filho de lá para cá, saiba que é em último caso que eles fazem isso. Para tirar uma criança do espaço Kids e trazer para a igreja, é em último caso. Eles vão ao limite que eles podem, irmãos. E não há nenhuma obrigação ter que cuidar da criança. É algo voluntário que eles fazem. Esses dias uma das professoras, cuidando das crianças, levou um soco na barriga. Uma criança meio violenta, deu um soco na barriga. Só que há um detalhe, aquela irmã estava grávida. Deus deu o livramento, não aconteceu nada. Não há, irmãos, unidade sem sacrifício. Quero agradecer você que é dizimista e ofertante. Através da sua oferta, do seu dízimo, você não está somente abençoando a sua vida, você está abençoando a vida de outras pessoas. Quase 300 pessoas tiveram ontem no encontro com Deus. Foram transformadas, impactadas pela presença do Senhor. Nós pudemos fazer aqui na igreja mesmo porque Deus tem nos dado essa estrutura através do seu dízimo, sua oferta. Cobramos um valor praticamente simbólico de R$15. Muitos talvez nem esses R$15 puderam pagar e puderam participar. Mas o seu dízimo, a sua oferta foi usado por Deus para transformar aquela pessoa. Talvez você não tenha a oportunidade de pegar no microfone para orar. Talvez você não tenha a oportunidade de ungir e colocar o óleo e a mão sobre a cabeça daquela pessoa. Mas com o seu dízimo, a sua oferta, você preparou as condições. E a bênção que Deus fez naquela vida, você também é participante desta bênção. Quero agradecer você que lidera uma célula, que dedica a sua vida, que sacrifica, às vezes passa por ingratidões, mas também vê a maravilha de ser um instrumento nas mãos de Deus, que prepara o estudo, participa das reuniões e treinamentos. Você que abre a sua casa para uma célula, Deus seja louvado pela sua vida. A sua casa é um lugar de recuperação de vidas e restauração de famílias. Eu tenho uma célula, irmãos, na minha casa, toda terça-feira. E a turminha está aí hoje. E a célula é 8 horas, irmãos. Alguns começaram a chegar agora às 6 horas da tarde. Eu falo que vocês estão chegando aqui às 6 horas. Que não temos o que fazer, pastor, a gente veio para a sua casa. Eu falei, então é assim o negócio agora? É? E agora eu tenho que fazer o lanchinho das 6 e o lanche para depois da célula. Mas não tem problema, porque é uma alegria a gente ser usado por Deus. Se coloca de pé neste momento. Você pode se colocar de pé glorificando a Deus. Versículo 46. Todos os dias. Quantos dias, igreja? Todos. Continuavam a reunir-se. Comunhão tem que ser algo contínuo. Comunhão não é assim esporádico, de vez em quando. Todos os dias se reuniam. Eles se reuniam no templo para adorar a Deus. Nós podemos, irmãos, ter muitas atividades, células. Nada substitui o culto de estarmos juntos na casa do Senhor, amém? Olha o que diz aí o versículo 46, descobrimos, a gente sempre suspeitou disso, mas descobrimos. Crente não fuma e não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Olha o que diz o verso 46, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Está aí na Bíblia já, come, que é uma beleza. Supervisor de célula, então, vai visitar uma célula, visita outra, vai engordando, né? Tem que tomar cuidado. Mas sabe por quê? Porque a gente gosta de estar junto. Fala para o seu irmão, é bom estar perto de você, fala para ele aí. Ontem nós tivemos um encontro com Deus e nós fizemos assim um grupo no WhatsApp do pessoal que trabalhou no encontro. E quando era mais ou menos ontem, umas 11 horas da noite, cada um foi escrevendo no grupo, olha, o encontro foi bom por causa disso, houve cura, libertação, restauração. E alguém escreveu assim, gente, tudo isso foi bom, mas o mais gostoso foi que a gente ficou junto. Isso é a unidade, prazer de estar junto com a pessoa. Às vezes ali cortando pão, limpando alguma coisa, mas alegria, isso é companheirismo. E eu oro para que haja muito companheirismo na sua casa. Simplesmente o prazer da gente estar junto. Olha aqui diz o final do verso 46, e com alegria e sinceridade de coração. Havia alegria naquele grupo.
Ore para que haja alegria na sua casa, naquela equipe de trabalho, que eles trabalhem com alegria, se esforce para que eles sejam unidos. Alguns teólogos, irmãos alemães, fizeram uma pesquisa, e olha que se o alemão fez a pesquisa é forte, porque é alemão, né, irmãos? E eles pesquisaram mais de 1000 igrejas no mundo inteiro, os continentes, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e pesquisaram essas igrejas e fizeram a seguinte pergunta: o que tem de semelhante essas igrejas que elas crescem tanto? E sabe, irmãos, o que eles descobriram que havia de semelhante entre elas? E está lá no livro, um livro grossão assim de alemão, estatística, tal, aquelas coisas, né? E está escrito assim: essas igrejas davam muita risada, né? Você pode dar um sorriso, uma risada para o seu irmão aí? Pastora Thalita já 90%, né, irmãos? Ela já faz a nossa cota, né? Mas é gostoso. Irmãos, olha que coisa, presta atenção. Você não precisa, para ser espiritual, não precisa ser chato e nem esquisito. Você conhece crente esquisito? Tem gente que acha que para ser espiritual tem que ser esquisito, né? Tem que fazer aquelas orações assim, Deus, né? Uma vez eu fui orar para uma irmã, ela estava com dor na coluna assim, e eu orei por ela: Senhor Jesus, cura. E ela foi curada, a dor saiu. Ela falou assim: pastor, eu fui curada, e nunca mais ela teve dor, irmãos. Foi cura assim, meu, aquelas curas assim, sabe, né? E ela virou assim: e olha, pastor, o senhor nem fez uma oração forte, hein? Mas, irmãos, a gente fala, a gente pode ser de Deus com alegria, a gente pode brincar, né? A gente brinca futebol. Cadê os palmeirenses que choraram a semana inteira aí, né? Olha lá, choraram, estou chorando até hoje. Tem um ali em cima que está chorando, chorou, ficou de mau humor, ficou emburrado, não olhou na minha cara, né? Olha lá, né? Ficaram reclamando do pênalti. Na hora que tiveram 5, erraram 2, né? Vocês acham que eu ia perder essa, né? Irmãos, é muito bom. No final do verso 47, qual é a primeira força da unidade? Conquista. Qual é a segunda força da unidade? Atrai pessoas a Jesus. E não é à toa que o versículo 47 diz que as pessoas iam sendo acrescentadas, porque a unidade acrescenta pessoas. Gostaria que você levantasse as suas mãos o mais alto que você puder.